Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24/7, nós vamos meditar de Provérbios, do capítulo 29 ao capítulo 31. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 29, quem sempre se recusa a aceitar uma repreensão, será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o perverso está no poder, o povo geme. Olha que verdade, não é? O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o que anda com prostitutas desperdiça a sua riqueza. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige suborno destrói. Quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés dele. A pessoa má é pega no laço do próprio pecado, mas o justo escapa e grita de alegria. O justo se preocupa com o direito dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Se o sábio tentar levar o insensato ao tribunal, haverá tumulto, zombaria, mas nada resolverá. Os sanguinários odeiam o íntegro, mas o justo procura ajudá-lo. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Se o governante der atenção a mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. O pobre e o opressor têm isso em comum. O Senhor permite que ambos enxerguem. Se o rei julgar o pobre com justiça, o seu trono durará para sempre. E mais um cuidado, mais uma palavra de Deus aos pais. Olha só, isso está no 29:15. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Quando perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão a sua queda. Continuando os conselhos em relação aos filhos. Versículo 17 diz assim: discipline seus filhos, e eles darão paz ao seu espírito e alegria ao seu coração. A pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. E o 30 são ditados, né, que é intitulado Ditados de Agur, filho de Jaque, que contém esta mensagem. Estou cansado, ó Deus, estou cansado e exausto, ó Deus. Sou o mais tolo dos homens, não tenho discernimento, não aprendi a sabedoria humana, nem tenho conhecimento do santo. Quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve o oceano com a sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Diga-me, e é que sabe. Toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ela é escudo para quem busca a sua proteção. Ó Deus, eu te peço 2 favores. Concede-me antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza e nem riqueza. Dai-me apenas o que for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso eu desonre o nome do meu Deus. Olha que interessante isso, né? Não fale mal do servo ao seu senhor, ao contrário, o servo o amaldiçoará e você sofrerá as consequências.
Alguns amaldiçoam o pai e são ingratos com a mãe. Considera-se puros, mas são imundos e nunca foram lavados. Olham ao redor com orgulho, lançam olhares de desprezo, seus dentes são como espada e suas presas como facas. Devoram na terra os pobres e da humanidade os necessitados. E aí, no versículo 15, ele fala assim: a sanguessuga tem duas bocas. Em outra versão, fala duas filhas, que dizem mais e mais. Há três coisas que nunca se satisfazem. Ou melhor, quatro que dizem é suficiente: a sepultura, o ventre estéril, o deserto sedento e o fogo abrasador. O olho de quem zomba do pai e despreza a instrução da mãe será arrancado pelos corvos no vale e devorado por arbustos. Há três coisas que me deixam maravilhado, ou melhor, quatro coisas que eu não entendo. Olha que interessante. Como a águia plana no céu, é a primeira coisa que ele diz que fica maravilhado, mas que a quarta ele não entende. Então, a primeira que ele fica maravilhado é como a águia plana no céu. Tem hora que parece que ela fica parada, não é? Como a serpente rasteja sobre a rocha, ou seja, né? Muitas vezes íngreme, né? E como que ela não cai dali? Ela se sustenta ali. A terceira, como embarcação navega sobre o mar, grandes barcos, né? Flutuam sobre o mar. Ele ficava maravilhado olhando isso. Agora, essa quarta, ele não entendia. Sabe qual é a quarta? E como um homem ama uma mulher. Isso ele não entendia. Coisa de Deus. Vamos ao versículo 20, diz assim: a mulher adúltera devora o homem, depois limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Há três coisas que fazem da terra estremecer, ou melhor, quatro que ela não pode suportar. O servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja um marido. E o quarto é a serva que toma lugar da sua senhora. Quatro coisas na terra que são pequenas, mas muito sábias. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Coisas insignificantes, muito pequenas que estão na terra, mas que são sábias e nós devemos observar. A primeira dela, não é novidade para mim e para você, é a formiga. Muitas vezes, textos aqui de Provérbios nos alertou, né, sobre as propriedades, sobre as habilidades de tantas coisas que a formiga pode nos ensinar. E até manda o preguiçoso ir ter com a formiga. Então, a primeira coisa pequena que há no mundo e que é sábia é a formiga, que, embora não seja forte, armazena alimento no verão e não passa necessidade. Segunda, os coelhos silvestres, que, embora não sejam poderosos, fazem suas tocas nas rochas, ou seja, né, em lugares seguros, longe do alcance do predador. A terceira, o gafanhoto, que, embora não tenha rei, marcham em fileiras, são organizados. E por último, é a lagartixa, que, embora sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios dos reis. É bom observarmos estas coisas. Ele continua dizendo que há três seres vivos que caminham com passo elegante. Ou melhor, quatro, que se movem de modo imponente. Então,
Vamos ver a elegância a quem pertence. Primeiro, o leão, o grande rei leão, o rei dos animais, diz o texto, que não abre caminho para ninguém. O segundo é o galo, que anda de peito estufado. E o bode, os dois, o rei à frente do seu exército. Se você agiu como tolo e foi orgulhoso ou tramou mal, tape a boca em sinal de vergonha. Como abater o leite produz manteiga e com um soco no nariz o faz sangrar, provoca ira e resulta em brigas. O 31 são ditados do rei Lemuel. E esse rei Lemuel, ele tinha uma mãe que lhe ensinava muitas coisas. Então, esses ditados do rei Lemuel contêm mensagens da sua mãe que lhe ensinava, né? Então, ela fala: meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não desperdice sua força com mulheres, nem sua vida com aquelas que destroem os reis. Olha a força que uma mulher tem, mas devemos observar para usarmos a nossa força de forma positiva, diante do propósito que Deus nos fez. Mulheres sábias, mulheres adjuntoras, mulheres idôneas e capazes, né? E aí, no versículo 4, ela continua dizendo: não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O álcool é para os que estão morrendo, e o vinho para os que estão amargurados, que bebam para se esquecer da sua desgraça e da sua pobreza, e não se lembre das suas dificuldades. Fale em favor daqueles que não podem se defender, Lemuel, e garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e do desamparado, e providencie que recebam justiça. E aí, né, nós vamos ver que é ela que vai falar no capítulo 31, que é o que nós estamos vendo, sobre a mulher virtuosa. Eu acredito que era uma mulher muito experiente, sabia da força que uma mulher tinha diante da sociedade e da sua própria família. E ela diz: quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela adquire lã, linho, com alegria trabalha os fios com a mão. Como um navio mercante, traz alimento de longe, levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família, planeja as tarefas do dia com as suas servas, em outras versões, empregadas. Vai examinar um campo e o compra, e com o que ganha planta vinhedo, cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa até a noite. Suas mãos operam o tear, seus dedos manejam a roca, estende a mão para ajudar o pobre. Quando chega o inverno, ela não se preocupa, pois toda a família já tem roupa quente. Faz suas próprias cobertas, usa vestidos de linho fino e tecido vermelho, que naquela época só quem podia utilizar eram pessoas da corte, pessoas de elegantes e finas. E aí ela continua dizendo: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Olha só, ela se veste de força e dignidade e ri do medo futuro. Ela tem palavras sábias, cuida de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça.
Seus filhos se levanta e a chama de abençoada, e o seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será elogiada. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.